Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Espero que o capítulo anterior tenha despertado bastante a sua curiosidade a respeito da não localidade quântica como veículo explicativo para dados sobre a reencarnação. Neste capítulo, serei mais formal na criação desse veículo. O universo é a multiplicidade de formas e identidades da consciência e suas interações. Todos os fenômenos, todas as coisas, até os eventos, expressam esse jogo da consciência. Os jogos mais óbvios são os modos de movimento da matéria e da mente, nossos pensamentos. Se observarmos com atenção, poderemos ver outro movimento em ação, os modos de movimento por trás da vida manifestada, que os orientais chamam de prana, ki ou chi, e que às vezes a pessoa sente em seu corpo após uma boa massagem ou quando se encontra sob o feitiço de fortes emoções, podem ser chamados de energia vital. No entanto, tudo isso existe na consciência e forma os objetos físicos, mentais e vitais para que a consciência os experimente. É claro que há diferenças qualitativas entre as experiências de objetos físicos, mentais e vitais. Isso se deve ao fato de virem de contextos distintos. A consciência emprega um intermediário, um campo de interpretação para manifestar formas físicas de ideias vitais e significado mental em suas experiências. Este campo consiste de contextos, as leis e os princípios que guiam o movimento de objetos físicos, vitais e mentais. Aqui é importante diferenciar contexto, significado e conteúdo. Significado léxico é aquilo que atribuímos às palavras em si mesmas. Em contraste, o significado subjetivo de uma palavra muda em função do contexto. Vejamos estas duas frases. Todos nós morremos e morra antes que você morra. O significado do primeiro morra, na segunda frase, mudou porque o contexto é diferente. Conteúdo são os detalhes, a história em si. O conteúdo de duas histórias pode ser diferente, mas seu significado, sua importância, pode ser o mesmo. Romances são assim. Dois livros podem ter personagens, eventos e ambientes diferentes, mas o significado que ambos transmitem é sempre o mesmo, é que o contexto é fixo, ver o amor como romance. Que contextos a consciência usa para operar objetos materiais inanimados? Já conhecemos a maioria deles. São força, energia, impulso, carga elétrica e assim por diante. São contextos definidos pelas leis matemáticas da física, como a mecânica quântica e a lei da gravidade, e também seus derivados. Mas os contextos para as manifestações na vida e na mente são mais sutis, mais obscuros, em parte porque as pesquisas a respeito deles têm sido escassas. Mesmo assim, não há dúvida de que esses contextos existem. Platão enumerou alguns dos contextos da manifestação mental: verdade, beleza, amor, justiça. Podem ser considerados temas da consciência uma ideia introduzida no capítulo anterior. A relevância desses contextos na operação da mente não é difícil de se ver. Nossa mente evolui em estágios, alternando criatividade e homeostase.
Quando crianças, temos surtos criativos ao descobrir novos contextos para a vida. Entre surtos, exploramos os significados dos diversos contextos aprendidos. Podemos perceber rapidamente, em especial nas recordações da infância, o jogo de contextos como beleza e amor na maneira como nossa própria criatividade se expressa, no modo como a exploração da verdade e a busca pela justiça entram em nossas vidas. Um antigo modo comum de representar os contextos dos movimentos da mente e da vida, respectivamente, consiste em associá-los a deuses ou deusas e demônios. Todas as culturas fazem isso há milênios. Há panteões dos deuses na cultura egípcia, indiana, grega, romana, celta e maia. Algumas religiões substituem os deuses por anjos, mas com funções similares. Algumas culturas, como a tibetana, mostram os demônios como deuses violentos. Há outras formas de ver os contextos do processamento mental além dos arquétipos platônicos ou deuses e demônios. Há, por exemplo, os arquétipos junguianos, como o herói, o prestidigitador e assim por diante. A jornada do herói começa com um questionamento com o qual o herói sai de casa. Depois, valendo-se de imensa criatividade, o herói encontra a resposta para suas questões e regressa, dando à sociedade a sabedoria da revelação. Buda e Moisés são exemplos perfeitos de pessoas que vivenciaram o contexto do herói, mas muitos de nós conseguem identificar o mesmo contexto expressando em partes substanciais de nossas próprias vidas. A mônada ou Sutratman. Cada deus ou demônio representa um contexto ou tema específico da consciência e expressa um aspecto e atributo também específico que tem correspondência com algum movimento ou movimentos da mente ou da vida. Em contraste, seres sencientes manifestam muitos temas. Alguns idealistas, como os teosofistas, por exemplo, imaginam outro tipo de ser contextual. Chamam-no de mônada, que representa combinações e confluências de temas. Para desenvolver uma teoria científica da reencarnação, meu primeiro pensamento foi que as diversas reencarnações de cada ser humano são as expressões imanentes dos diversos temas de uma mônada humana universal e transcendente. Temos mais de uma encarnação porque são muitos os temas e é impossível conhecê-los e vivenciá-los plenamente em uma mesma vida. As encarnações prosseguem até que cada um de nós complete a manifestação de todos os temas da mônada humana. Como explica o rabino Simeon Ben Yohai o Zohar, abre aspas, as almas, ou seja, mônadas, devem reentrar na substância absoluta de onde emergiram. Para fazerem isto, porém, devem desenvolver todas as perfeições, cujo germe está plantado nelas, e se elas não cumprirem esta condição no prazo de uma vida, devem iniciar outra, uma terceira e assim por diante. Fecha aspas. A mônada é análoga ao conceito hindu de Sutratman. A palavra sânscrita Sutratman é traduzida literalmente como vida no fio, o fio de ouro dos contextos transcendentais aos quais todos os corpos encarnados imanentes de cada ser humano são atados, como pérolas em um cordão. É interessante notar que tanto na mitologia grega como na romana, essa ideia de fio tecido surge em conexão com a vida e a morte. Há um trio de fiandeiras idosas, são as fatas. Cloto é a guardiã do nascimento, que tira o fio da vida de sua roca. Lachesis prepara o fio e determina seu comprimento, e Atropos, guardiã da morte, corta o fio. Alguns indivíduos se preocupam com o conceito de alma porque veem que hoje há mais pessoas do que antes.
isso não conflita com alguma espécie de conservação das almas? Mas, se as almas são simplesmente contextos e não coisas, não há necessidade de contabilidade. Note que o indivíduo humano, definido dessa maneira, tem tanto um começo finito quanto um término finito. O começo finito não deve nos surpreender. Sabemos que a própria vida tem um começo finito. O término finito também é conhecido da literatura espiritual. É chamado de libertação. Fiquei satisfeito com essa imagem quando ela tomou forma em minha mente. Nada de almas dualistas, nada de contagem de almas. Convenci-me de que as mônadas, vistas como locais de contextos humanos, são as almas que encarnam. Mal sabia que isso era apenas parte de uma história muito mais grandiosa. Mônadas como almas que reencarnam. Muitos têm a intuição que não somos apenas um corpo, mas também uma alma. No ápice de nossas experiências de vida, somos todos capazes de sentir essa alma, quando, por exemplo, dizemos que estamos satisfeitos até a alma. No pensamento anímico convencional, supõe-se que essa alma sobreviva à morte e saia do corpo. Dependendo da situação kármica, a alma reencarna em outro corpo. Ampliando essa ideia com o conceito da mônada, ou Sutratman, e supondo que o propósito da vida de uma pessoa é viver os contextos ou os temas que a mônada humana representa, e os temas são os mesmos para todos os humanos, quando alguma coisa satisfaz sua alma, ela está vivenciando o contexto de forma adequada, está cumprindo seu destino. Se a referida pessoa não está satisfeita com a manifestação e a vivência plena dos temas de sua mônada, recebe outra oportunidade noutra vida. Parafraseando o sábio filósofo indiano Sri Aurobindo, a necessidade fundamental de nossa vida encarnada é procurar a criatividade infinita numa base finita. Mas o corpo físico, a base, pela própria natureza de sua organização, limita a criatividade. Para prosseguir em nossa busca pela criatividade, a única opção de que dispomos consiste em trocar o corpo físico quando for necessário. Esse é o significado da reencarnação. Importa perceber que não é necessário retratar a mônada como uma entidade, a alma que sai de um corpo agonizante e entra noutro corpo que nasce. Podemos dizer, em vez disso, que duas vidas se conectam pela reencarnação porque refletem uma continuidade na forma como a essência, o grupo de temas que é a mônada, é representada. De certo modo, a mônada é quem nos vivencia e nos conecta em nossas diversas reencarnações. Mas a mônada não é uma entidade, não é uma coisa feita de energia ou sequer de informação, ou de qualquer outro modo de existência material. Ela é o contexto em torno do qual a energia e a informação de uma vida são processadas pela consciência. No processo da vida, gera-se conteúdo, mas sempre em torno desses contextos. Há um problema, porém. Como duas vidas diferentes, uma a reencarnação da outra, conectam-se entre si, exatamente qual é a natureza do sutra, o fio do Sutratman que une uma encarnação de um indivíduo à outra? Desculpe-me, mas não é obrigatoriamente necessária uma explicação. Poderíamos pensar nisso como parte do movimento da consciência que se manifesta como sincronicidade nas experiências criativas. Mas, se o fizermos, estaríamos deixando de lado o processo criativo da morte, a morte como experiência de transformação. Vamos analisar o problema por outro ângulo. A maioria das pessoas se sente pouco à vontade com a reencarnação porque não consegue acreditar numa continuidade do conteúdo do ego. O conteúdo do ego está tão ligado ao nosso corpo-cérebro, a uma experiência encarnada em particular, que faz muito mais sentido pensar que o ego e as memórias sobre as quais ele se baseia
são destruídas quando o corpo morre. Logo, dizemos que só a essência, a mônada, vive após a morte. Mas surge um paradoxo. A maior parte dos dados sobre reencarnação, a maior parte dos dados confiáveis de que dispomos, trata de pessoas que recordam suas vidas passadas, o conteúdo do ego. Encaremos os fatos. Se as mônadas ou contextos essenciais fossem toda a história da reencarnação, não haveria maneira de saber da reencarnação, exceto como uma intuição. A verdade é que vivemos os mesmos contextos básicos, e aí está uma das maravilhas do ser humano. Embora a confluência específica de contextos seja diferente de vida para vida e de indivíduo para indivíduo. O conceito de mônada faz sentido, mas não há como afirmar que é da mônada que recordamos o conteúdo do ego de uma vida passada. A mônada definida aqui não pode manter registros de vidas encarnadas porque ela é imutável. Parece um paradoxo. Veja como o filósofo Ken Wilber lida com ele. Abre aspas. É a alma, a mônada, não a mente, que transmigra. Logo, o fato de a reencarnação não poder ser comprovada apelando-se para lembranças de vidas passadas é exatamente o que deveríamos esperar. Memórias específicas, ideias, conhecimento e coisas assim são da mente e não transmigram. Tudo isso é deixado para trás com o corpo na morte. Talvez algumas memórias específicas possam passar de vez em quando, como nos casos registrados pelo professor Ian Stevenson e outros, mas seriam exceção e não regra. O que transmigra é a alma, e a alma não é um conjunto de memórias, ideias ou crenças. Wilber, 1990, fecha aspas. A dificuldade de Wilber está evidente. É a alma, mônada, que transmigra, e nisso eu concordo com Wilber. Mas os dados de Ian Stevenson tratam da recordação de vidas mentais passadas, de conteúdos. Se formos filosoficamente astutos, devemos concordar que os dados de Stevenson não comprovam a reencarnação. No entanto, são dados bons. Stevenson conquistou nosso respeito. E Wilber se equivoca ao admitir que algumas experiências mentais possam passar e transmigrar juntamente com a mônada de vez em quando. Desculpe, Ken, isso não faz sentido. Na verdade, nem o conceito de transmigração da mônada parece necessário. Por isso, vamos correr um risco intelectual e ver se podemos encontrar sentido em um modelo oriental de reencarnação que, em sua forma original, parece decididamente dualista, com o uso de imagens que podem ser interpretadas como a transmigração da alma. É o modelo conhecido como Bardo Todol, traduzido como O Livro Tibetano dos Mortos. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.